esse poder físico que o jiu-jitsu proporciona. Sim. Pedro, em que momento da história do jiu-jitsu essa parte filosófica arrefeceu? Porque se comparado ao judô, que sempre manteve essa filosofia, a gente vê que o jiu-jitsu deixou num dado momento isso de lado. A gente agora tem algumas escolas resgatando. Mas em que momento isso aconteceu, na sua opinião? Eu tenho a impressão que vai mais do professor. Cada professor tem a sua maneira de ensinar. No judô isso se tornou mais organizado. Só que no jiu-jitsu, dependendo do professor, você vai ter uma ênfase filosófica ou não. Eu acho que quando os irmãos Gracie iniciaram a sua jornada, eles viam no jiu-jitsu uma ferramenta educacional. Quer você goste dos irmãos Gracie ou não, eles promoviam uma filosofia de vida. O Carlos Gracie, o grande mestre Carlos Gracie, foi um visionário nesse sentido. E as aulas dele de jiu-jitsu, o entendimento dele do jiu-jitsu, era um entendimento transformador do ser humano, através de uma filosofia naturalista, baseada numa alimentação saudável, onde eles entendiam que a alimentação saudável era também uma ferramenta de disciplina, você ter o poder de controlar o que entra na sua boca. Porque aquilo representa uma tentação muito grande, um desejo instintivo da sobrevivência através do alimento, e principalmente numa época onde as comidas hoje em dia viciam. Né? Sim. Então, o ser humano tem dificuldade de controlar aquilo que ele coloca na sua boca como alimento. E acaba se tornando doente por causa disso. E os irmãos Gracie consideravam que esse controle, essa força de vontade, como eles chamavam, era fundamental para a vida. E ela poderia ser exercitada na alimentação. Então, a alimentação era muito importante para eles. E todos os elementos morais, de você só usar o jiu-jitsu como forma de defesa pessoal, nunca para agredir uma pessoa. Eles tinham uma prevenção contra a covardia muito grande. Então, eles ensinavam o aluno a não ser covarde. Eles acreditavam que, através da autoconfiança que o jiu-jitsu dava, o poder físico do jiu-jitsu, o indivíduo se tornava mais tolerante, se tornava mais benevolente, que a insegurança física gerava a violência, gerava a covardia. Então, existia toda uma filosofia por trás das técnicas do jiu-jitsu e um ideal nobre de transformar o ser humano em uma pessoa melhor. Com a ênfase na competição, principalmente na década de 70, na década de 80, isso se perdeu. Sim. E também um pouco da organização, porque a disciplina leva à filosofia. Um ambiente sem disciplina, onde a pessoa chega atrasada, onde o kimono é sujo, onde o tatame é sujo, onde os alunos falam palavrão dentro do tatame, isso leva à desorganização, à esculhambação, à bagunça e, inevitavelmente, à perda da filosofia. É verdade. E eu tenho a impressão que isso começou a acontecer como o objetivo principal se tornou o campeonato, você formar campeões da luta, não campeões da vida, porque o objetivo original das aulas na Academia Gracie era de você formar campeões da vida. Esse era o objetivo. Transformar o ser humano através da luta. Depois, o objetivo se tornou criar campeões do campeonato. Sim. Então, para você ser campeão num campeonato, você não precisa de filosofia, não precisa de moral, não precisa de valores. Então, o lutador era valorizado dentro da academia por ele vencer. Não importava se ele era mau caráter, se ele era covarde, se ele gostava de se embebedar, se ele não tinha hábitos saudáveis. Não importava. O importante era que ele fosse lá e vencesse o campeonato. Então, eu acho que foi nesse momento que a coisa
arrefeceu, como você disse. Entendi. Aí a gente vai entrar numa questão que foi trazida aqui há pouco tempo, que é, uma vez que o judô manteve essa disciplina e a gente tem aquela discussão eterna sobre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, no caso, o judô ou o jiu-jitsu, eu preciso destacar um ponto que o Drysdale trouxe aqui, que é Hélio Gracie era judoca, não lutador de jiu-jitsu. Porque se essa filosofia se manteve no judô e Hélio Gracie aprendeu o judô, ele trouxe isso de fato do judô e era judoca ou não? Ele era lutador de jiu-jitsu e os orientais, lá no caso os japoneses, trouxeram para cá a Federação de Judô e tentaram transformar o que era jiu-jitsu no judô aqui no Brasil. Eu gostei muito desse seu exemplo. O que veio antes, o ovo ou a galinha? E o que eu tenho percebido é que é uma discussão sem fim. Sem fim. Nós vamos ficar aqui discutindo, discutindo. Mas sabe por quê? Por quê? Porque judô é jiu-jitsu. Esse é o problema. Ou essa é a solução? Essa é a chave da questão. Depende do ponto de vista, né? Judô é jiu-jitsu. Então você vai dizer, o Hélio Gracie praticava judô? Sim, porque judô é jiu-jitsu. Eu quero que eles me expliquem como é que o judô não é jiu-jitsu. O Jigoro Kano simplesmente deu um novo nome para aquilo que já existia. Claro que ele deu uma nova roupagem, claro que ele foi um grande mestre, fantástico. Criou um sistema. O pessoal fala, o Pedro Valente é contra o Jigoro Kano. Jamais, eu sou grande admirador do Jigoro Kano. Então ele desenvolveu uma metodologia para a academia dele e ele fez, é o que eu sempre digo, rebranding. Então não é que ele criou uma coisa nova, ele deu um novo nome àquilo que já existia. Tanto é que durante praticamente 50 anos, o nome foi usado como sinônimo. No Japão era judô, no Ocidente era jiu-jitsu. E eles se referiam à mesma coisa. Então, o que querem dizer é que o Jigoro Kano criou uma nova luta. Isso não é verdade. Que nova luta é essa? Agora, isso vai do significado. Aí é uma discussão de significado. O que é uma nova luta? Se você considerar, e aí eu acho que é o ponto-chave dessa conversa, as regras de competição como fatores determinantes na definição de uma luta, aí sim, porque ele criou uma nova regra. E essa regra se torna um fim, porque os praticantes começam a treinar para vencer as competições dentro daquele modelo de regra. Perfeito. Então, o Jigoro Kano criou uma nova regra, enfatizando as quedas. Por que enfatizando as quedas? Porque você podia vencer por queda. Originalmente, as lutas de jiu-jitsu, apesar de não haver um padrão definido, normalmente começavam em pé e terminavam no chão, com a finalização. Então, deixa eu trazer... Não necessariamente no chão, porque você pode finalizar em pé também, mas normalmente, numa luta, a finalização ocorre no chão, não em pé. Sim. Então, havia uma ênfase muito grande na luta de chão, no jiu-jitsu clássico. Ah, mas o que é jiu-jitsu clássico? Claro que depende. Havia academias que praticavam o kata em chão de madeira, usando o hakama, aquela roupa que se usa no aikido. Sim, mas também havia academias que enfatizavam o treino, a luta. Deixa eu tentar ilustrar para quem está... Deixa eu fazer uma ilustração sobre o que eu estou entendendo e que, se estiver correto, você valide ou corrija, para que eu tente levar para as pessoas que estão em casa também o entendimento. O que você está me dizendo é que o triângulo, como a gente conhece, a guarda de la riva, a chave de braço e etc., já existiam antes do Jigoro Kano criar o método que hoje se conhece como judô. A gente não deve falar de técnicas específicas, porque sempre há uma evolução. A evolução ela é constante. Certo. Existem detalhes que hoje são praticados que não eram praticados da última vez que eu tive aqui no programa. Sim. Porque o jiu-jitsu é vivo. E infinito. E é infinito.
Então, isso vai continuar acontecendo, e a gente está sempre aprendendo por causa disso. Então, quando você fala do triângulo, o triângulo exatamente como ele é feito hoje, dizem que veio já do século XX, quando a luta de chão se tornou muito popular através do movimento Kozen, do jiu-jitsu, do judô universitário, praticado nas universidades, que dava uma ênfase maior à luta de chão. Perfeito. Quase que um resgate do que era feito na época do jiu-jitsu anterior ao Jigoro Kano. E ainda com a influência de alguns mestres daquela época. Então, guarda de la riva, triângulo, eu só estou indo nesses exemplos que você usou. Específico. Mas a luta em si, você derrubar, você ir para o chão, você montar, você colocar na guarda, você estrangular, você dar chave de braço, sim, isso já existia antes do Kodokan. Claro. É esse ponto. Tanto que o Kodokan ele nasce através de confrontos com escolas de jiu-jitsu exatamente nesse modelo. E o Jigoro Kano exatamente reclamava que havia uma ênfase muito grande na luta de chão. E ele discordava disso. Esse confronto na luta de chão já existia enquanto Jigoro Kano observava e criava o método que hoje é o judô. Jigoro Kano era um professor de jiu-jitsu. Jigoro Kano treinava jiu-jitsu em duas escolas, na Tenshin Shinryu, que era mais focada na luta de chão. Aí vão dizer, não, mas o kata da Tenshin Shinryu, kata, eu não estou falando de kata. Estou falando de luta. Estou falando de luta, que já existia dentro de muitas escolas de jiu-jitsu, que tinham também os seus pergaminhos, com as suas técnicas secretas, que todas tinham. Mas existia no Japão uma ênfase em luta, já nessa época, dentro dessas escolas. Então eu vejo pessoas dizendo, não, porque demorava muito para aprender a lutar. Nós temos relatos de crianças aprendendo a lutar, sendo levadas para treinar em outras academias, para experimentar diferentes lutadores. Crianças já lutando desde pequeno, focando na parte de luta, no século XIX. Então existia uma cultura de luta, de desafios de jiu-jitsu no Japão já no século XIX. Principalmente quando, isso é algo que o Gustavo, que é um grande pesquisador, né, o Gustavo Goulart, ele sempre fala sobre isso, que é quando havia um banimento das lutas entre escolas, que chamava de Tari Shiai. E esse banimento ele deixou de existir no final do século XVIII. E aí isso impulsionou as lutas de jiu-jitsu. Por que haviam esses banimentos? Eu não entendi. Isso foi na época do que o Shogun dominou o Japão, e com o intuito de pacificar o Japão, né? O regime Tokugawa, que aconteceu já no início do século XVII. E, na época, esses enfrentamentos entre diferentes clãs, eles eram muito perigosos, né? Muitas vezes terminavam em morte. Então, eles baniram esses desafios, porque, Entendi. às vezes, havia um confronto, um duelo, como existia no faroeste americano, no Japão com espada, e, às vezes, terminava em morte. E aí, o descendente daquele que morreu ia querer vingança. Então, e aí, muitas vezes, isso culminava numa guerra. Então, para evitar isso, o Shogun determinou esse banimento. Então, não havia possibilidade de diferentes clãs se enfrentarem. Só que depois, 200 anos mais tarde, né, quase 200 anos mais tarde, foi argumentado que o Japão já tinha sido pacificado e que, hoje em dia, esses confrontos iam acontecer de uma forma mais esportiva, até para poder fortalecer os sistemas de artes marciais, de arte marcial japonesa, que eram praticados, etc. Então, eles permitiram. E me diz uma coisa, quando o Jigoro Kano começou a trabalhar o que hoje a gente conhece como judô, ele tinha qual idade, Pedro? O Jigoro Kano, ele nasceu em 1860 e a Kodokan foi formada em 1882. Novo, então. Muito então, novo. a Kodokan foi formada. Ele começa a praticar
na adolescência, se não me engano, com 15, 16 anos. Caramba. E ele, como aluno da Universidade de Tóquio, ele forma um grupo. Até coisa que eu fiz muitos anos depois, na Universidade de Miami, também formei um grupo de estudos. Ele forma um grupo de prática de jiu-jitsu. Até nessa época, ele ficou amigo de um professor alemão, que dava aulas de medicina, um médico alemão. Foi o médico que introduziu a medicina ocidental no Japão. Era médico do imperador, um alemão chamado Erwin Baus. E o Erwin Baus, ele percebeu, naquela época, que a falta de educação física estava fazendo muito mal à juventude japonesa, principalmente os alunos da Universidade de Tóquio. Numa época que havia uma rejeição total da cultura japonesa dentro do Japão. Eles estavam totalmente entregues aos costumes ocidentais e envergonhados do seu passado e da sua história, principalmente no âmbito militar. Com a chegada do Commodore Perry, os japoneses perceberam que estavam muito atrasados do ponto de vista tecnológico. Então, isso fez com que eles rejeitassem a sua cultura militar, que incluía a prática do jiu-jitsu. E isso fez com que eles deixassem de se exercitar fisicamente e focassem muito na parte intelectual. E os alunos universitários estavam sofrendo as consequências disso. E o Erwin Baus acreditava que o exercício físico era fundamental para melhorar a saúde desses alunos. Então, começou a buscar maneiras de motivar os alunos a treinarem fisicamente. E considerou que, talvez, utilizando métodos japoneses de educação física, ele pudesse conseguir esse objetivo. Então, primeiramente, ele se juntou ao mestre Sakakibara e começou a tomar aulas de Kenjitsu, Kendo, né, a prática da luta de espadas japonesa, e incentivar isso para os alunos. E também ouviu falar do jiu-jitsu, da prática do jiu-jitsu, talvez até através do Jigoro Kano, e ele decidiu fazer uma viagem a Shiba, onde ele escutou que havia um mestre de jiu-jitsu muito famoso, porque o Jigoro Kano, nessa época, era um menino. Um menino, sim. E esse mestre de jiu-jitsu, chamado Totsuka, que é muito famoso na história do Kodokan, porque dizem que a Kodokan, quando derrotou a academia do Totsuka, que se tornou soberana dentro das artes marciais no Japão. Mas o relato do Erwin Baus é diferente. Ele é anterior. O Jigoro Kano ainda estava começando. Mas o Erwin Baus diz que esteve em Shiba e ficou muito admirado com o trabalho do mestre Totsuka, principalmente com a polícia. Teve uma reunião com o governador de Shiba e o governador disse a ele que estava tendo resultados fantásticos com a sua polícia pela prática do jiu-jitsu, que podia dominar os bandidos sem machucá-los. Então ele foi assistir a aula do Totsuka e ficou encantado. E convenceu, com a ajuda do Jigoro Kano, a Universidade de Tóquio a trazer o Totsuka para fazer um simpósio, fazer uma demonstração na Universidade de Tóquio. Então veio o Totsuka com seus alunos e o Erwin Baus escreve nos seus diários, que depois se tornaram um livro. Eu tenho esse livro lá na nossa biblioteca. Ele escreve que ficou muito impressionado e disse: apesar do Jigoro Kano e seus alunos serem muito bons de jiu-jitsu, eu fiquei impressionado como os alunos do Totsuka facilmente derrotaram o Jigoro Kano e seus alunos. Aí eu fico pensando, derrotaram como? Tem que ser luta. E como era feita a luta naquela época? Certamente começava em pé e continuava no chão. Então havia academias de luta no Japão. E essa luta o que é? O jiu-jitsu. Começa em pé, derruba, com kimono, segura o kimono, vai para o chão, chave de braço, estrangulamento, monta, coloca na guarda. E o Jigoro Kano continuou fazendo isso. Só que ele criou um novo modelo de regras, muito influenciado pelo wrestling, porque ele morou muito tempo na Europa.
E falava inglês, estudava os livros em inglês, falava alemão. Então ele teve essa possibilidade, esse acesso. E ele percebeu que no wrestling você podia ganhar por queda, você podia ganhar por imobilização, então ele criou isso para a prática do jiu-jitsu, coisa que não era feita. E teve resistência, mas ele tinha uma força política muito grande no Japão. Sim. O que eu aprendi quando eu estive no Japão... Teve quando lá, Pedro? Eu estive lá em outubro. Não, 2024. Desculpa, agosto. Agosto de 24? Agosto de 24. Tá. Exatamente. E fui lá exatamente para fazer um trabalho de pesquisa. Foi uma viagem muito produtiva. Fui com um aluno nosso que me levou à embaixada americana no Japão. Fomos recebidos pelo embaixador. Que legal, cara. O ex-embaixador, agora não é mais, o Rahm Emanuel, que foi prefeito de Chicago também, nos recebeu. Era embaixador até o ano passado. Até o ano passado. E ele foi chefe de gabinete do governo Obama e nos recebeu na embaixada e nós conversamos sobre o jiu-jitsu, sobre a história do jiu-jitsu. E ele, inclusive, nos ajudou na pesquisa que nós fizemos posteriormente lá no... Fala, galera, beleza? Deixa eu dar um recado para vocês. Vocês estão com tanta moral com nossos patrocinadores que eu acho que a Hering enlouqueceu. Como eles sabem que o nosso conteúdo é esporte, é um esporte de alto rendimento e tem muita gente que assiste e, além de assistir, treina, eles liberaram descontos na linha esportes da Hering que, aliados ao cupom CONNECT15, pode dar à audiência descontos, em alguns casos, 47% de desconto nas peças. Pessoal, a linha Hering Sports é uma linha muito propícia para o verão, porque é uma linha que vem com tecnologia UV e você pode estar vestindo para treinar, porque além de proteger vocês dos raios ultravioleta, é uma linha que possui elasticidade e conforto. A tecnologia não deixa marca de transpiração, por mais que você treine com a blusa durante horas de treino. Significa dizer que seja qual for o seu treino, se for um treino de corrida, se for um treino de grappling, se for um treino de musculação, seja o que for, você tem agora tecnologia aliada à maior marca de básicos essenciais do Brasil. E tudo isso com descontos cumulativos, que os descontos do site mais o desconto do cupom CONNECT15 em alguns produtos podem render descontos de até 47%. Então clique aqui nos links dos produtos da Hering Sport, use o cupom CONNECT15 e aproveite essa promoção que é por tempo limitado, beleza? Vamos lá para o conteúdo que hoje tá irado, galera. Forte abraço.